Hey, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o YouTube. Eu me chamo Fabrício Frazão e hoje eu vou te ensinar sobre leitura de vela, tá? Muita gente me pergunta, Fabrício, mas tem como eu identificar uma reversão de tendência? Tá seguindo uma tendência de alta? Tem como eu identificar quando vai acontecer uma tendência de baixa? Vai mudar para uma tendência de baixa? Ou identificar um momento que o mercado está indeciso, onde tem ação de duas massas, o mercado está indeciso e não é um momento legal de entrar numa operação? Claro que tem. Eu vou te mostrar nessa aula como isso vai funcionar. Bom, primeiramente, antes de a gente iniciar a aula, eu peço que você tome o cuidado do seguinte. Se você assistiu o penúltimo vídeo que eu postei, eu tenho TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, muitas vezes eu perco o foco do que eu estou fazendo quando eu estou gravando alguma coisa, por isso que eu sempre edito muito bem os meus vídeos, tá? Então, durante a aula, durante o vídeo que eu trouxe aqui para o YouTube, eu estava explicando sobre uma movimentação gráfica, né? Expliquei o martelo, só que eu coloquei um martelo enforcado e botei logo depois uma tendência de baixa. Era o contrário, era para continuar uma tendência de alta. Isso pode ter confundido algumas pessoas, mas essa aula aqui isso aqui é basicamente uma aula, vai deixar tudo isso bem mais claro, tá? Bom, vamos lá. Naquela aula eu queria que você entendesse em relação à movimentação, tá? Entender como o preço se movimenta e você pode utilizar isso ao seu favor. Aqui nessa aula você vai entender como cada vela pode te ajudar a entender quais são os próximos passos do mercado. E a partir daí a gente tem alguns padrões que são mais simples e a gente vai tomar como base eles. A gente não vai abordar tantos padrões, mas padrões que vão te ajudar muito no seu dia a dia. Se esse vídeo chegar a bastante like, muita visualização, galera comentando, pedindo mais conteúdo como esse, eu trago outro tipo de padrões que podem te auxiliar e te ajudar, tá? Nesse caso aqui a gente vai tratar como dois. O primeiro padrão que a gente vai abordar aqui é o martelo, que a gente deu um pequeno bisuzinho na última aula e eu quero que você entenda o processo dele. Se você ainda não assistiu ou viu o penúltimo vídeo que eu estou falando, eu vou te explicar novamente aqui em relação a regras de martelo, você nem precisa assistir o penúltimo vídeo, tá? Vamos lá aqui. Eu vou primeiro desenhar algumas velas. Tá, desenhar algumas velas aqui. Legal, já tá ali 9. Primeiro, o que é um martelo, Fabrício? Vou te dar como exemplo aqui. Isso aqui é um martelo. Legal? Se dá pra ver que tem um formato de um martelo. Você concorda comigo? Tem um formato de martelo? Se eu te perguntar assim, essa vela aqui parece com o quê? Você vai dizer martelo. Então, isso aqui é um martelo. Com base nisso, quais são umas regrinhas que a gente tem que seguir para ter certeza que isso aqui é um martelo? Primeiro, para ser um martelo, ele precisa ter um pavio e um corpo de vela. Para isso, a gente tem que ter uma regra para identificar em relação ao tamanho de corpo e vela de pavio. Muita gente pergunta, Fabrício, mas qual tamanho tem que ser a vela, qual tamanho tem que ser o pavio? A regra diz o seguinte, tipo o jogo de futebol, tipo o Galvão Bueno. A regra diz que, para ser considerado um martelo, o corpo, que é esse senhorzinho aqui, diminuir a espessura disso aqui, o corpo, ele tem que ser, ó, isso aqui é o corpo. O corpo, ele tem que ser a metade do tamanho do pavio. O pavio é isso aqui, essa sombra, esse palito que tem aqui embaixo, um palito, um tracinho que tem embaixo, né, que faz parte da movimentação da vela, mas o preço só fechou aqui em cima. Então, isso quer dizer que isso aqui, ó, que a gente chama de pavio, ele tem que ser 2 vezes maior do que o corpo. Se for 2 vezes maior que o corpo e tiver o formatinho de martelo, ele é um martelo, tá bom? Depois que você identificou aqui que é um martelo, teve certeza que era um martelo, como você vai utilizar no seu dia a dia ele para tomada de decisões e conseguir ter operações positivas em base daí? Bom, é muito simples. Tomando como base disso tudo, a gente tem um padrão de vela, que é esse martelo. E o que ele quer dizer pra gente? Geralmente, deixa eu botar uma consequência. Geralmente esse martelo aqui, ó, com o corpinho verde aqui em cima, o pavio aqui embaixo, ele acontece depois de uma tendência, de baixa, tá? Ele acontece depois de uma tendência de baixa. Então o preço estava aqui caindo, certinho, bonitinho, o preço caindo, aconteceu um martelo como esse. O que quer dizer depois que aconteceu um martelo como esse? Quer dizer que o preço
esse pavio aqui, ó, ele mostra que continuou uma ação de uma massa aqui vendedora, né? Então a massa seguiu a tendência, né? Tava vendo uma micro tendência de baixa aqui, seguiu a tendência e o preço chegou mais ou menos até aqui. Só que, como ele terminou verde e esse pavio muito grande aqui embaixo, o que mostra pra gente? Que no momento que aconteceu essa vela, iniciou uma ação de uma massa compradora. Isso faz com que a gente identifique que nos próximos minutos ou velas vai acontecer uma alta nesse ativo aqui. Então, mostrou pra gente que a massa vendedora, que é a que estava tendo com mais força, né, nos minutos anteriores que aconteceu essas velas, perdeu força e a massa ganhadora ganhou a partir desse momento aqui, teve mais impacto dentro do mercado e fez com que esse ativo se valorizasse logo após. Então, em base nisso, esse martelo falou tudo isso pra gente, que logo depois dele tinha uma grande chance de ter uma reversão de microtendência e o que estava caindo aqui ia começar a ter uma valorização, ter uma alta. Simplesmente porque ele tem um pavio muito grande aqui embaixo e ele tem um corpo fechado em valorização aqui em cima. Legal? Então, uma vela pode te contar muita coisa e muitas vezes passa batido e você tá só ali ligado em suporte de resistência e tudo mais e você nem liga, entende? Então, um martelo como esse pode te dar muita confirmação de entrada em um suporte de resistência, por exemplo, que você pode estar utilizando. Legal? Vamos para o próximo. Fabrício, se fosse o contrário, se o martelo tivesse de cabeça para baixo, pode? Claro que pode. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo. Deixa eu abrir para cá. Vamos agora um exemplo contrário, tá? A gente seguindo aqui, ó. Deixa eu botar de novo 9 aqui. A gente seguindo aqui aquele padrãozinho que a gente estava seguindo. Aqui. Vindo depois mais uma vela. E aí acontece, opa, exatamente isso aqui, ó. Só terminei de desenhar aqui, que eu desenho muito bem. Pronto. Então aconteceu exatamente isso aqui. O mercado estava em alta, tá? Opa, deixa eu mudar a espessura aqui. De novo, toda vez eu esqueço de mudar essa espessura aqui. Pronto. O mercado ele estava em alta. O mercado estava em alta aqui. Tendência de alta, micro tendência de alta. E chegou nesse momento aqui em que ele fez um grande pavio aqui em cima e um corpo vermelho aqui embaixo mostrando uma queda. Então mostrou pra gente o quê? Que por conta desse pavio aqui, a ação compradora continuou seguindo, como veio junto com a tendência. Só que aí, nesse minuto aqui que aconteceu essa vela, ou nesses minutos que aconteceu essa vela, fez com que a massa vendedora entrasse em ação e foi vitoriosa nesse momento. E aí mostrou pra gente que ela está com força de jogar esse preço para baixo. E aí tem grande chance que nas próximas minutos ou próximas velas esse ativo tenha uma desvalorização. Por isso que a gente pode ter uma grande chance de, se chegar em uma resistência, por exemplo, a gente efetuar algumas vendas e o preço continuar caindo a partir daí. Legal? E o nome desse martelo aqui é bem interessante, porque é um martelo de cabeça para baixo e o nome dele é martelo invertido. Opa! Eu já estou no alfabeto aqui. Invertido. Legal? Então, o martelo de cabeça para baixo, nesse sentido aqui com o pavio aqui em cima, ele está te mostrando uma tendência de queda. Legal? Eu te mostrei um martelo invertido. A gente pode falar sobre... invertido é com I mesmo, tô traçando errado, é com I. Invertido. Caraca, eu tô burro assim. É com I. Martelo invertido. É porque eu tô pensando em martelo no enforcado. Martelo invertido. Martelo enforcado, a gente vai falar isso aqui um pouquinho mais pra frente. A gente não vai falar nele nesse vídeo aqui. Mas seria basicamente se nessa alta aqui acontecesse um martelo... Vou até desenhar assim mesmo. Um martelo como se fosse assim, tá? Nesse momento aqui. Aí ia mostrar que... Só resumindo aqui rapidinho para vocês, tá? Ia mostrar que iniciou uma tendência, uma ação de massa vendedora, né? Isso aqui foi até o que eu errei nos 2 vídeos anteriores, por
por desfoque mesmo, por desatenção minha, eu acabei explicando o martelo invertido, falando sobre o martelo, né? Mas não tem problema, aqui você já vai estar esclarecendo isso. Então, aqui ó, formou o formato de martelo, tudo bonitinho, só que aconteceu em um topo, tá? Acontecendo em um topo, ele está mostrando que aqui essa massa vendedora, ela não teve força suficiente, a massa ganhadora ganhou. Então, pode ser que, se tiver próxima resistência, pode ser que ele continue e rompa a resistência, tá bom? Vamos agora para o nosso segundo padrão, que é muito conhecido pela galera, mas poucos sabem utilizar. Sabem o que é, mas não sabem utilizar, que é o nosso famoso Doji. Tá? O Doji é muito conhecido por todo mundo, mas nem todo mundo sabe utilizar ele de forma correta. O Doji, ele pode te indicar duas coisas, tá? Ele pode te indicar uma zona de reversão ou uma zona de indecisão. Legal? Reversão ou indecisão. Vou te dar os dois exemplos aqui. Um doji de reversão seria basicamente o seguinte. Transformar a linha aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem uma linha de resistência, no caso. E a gente vem... Opa! Com velas de alta aqui, ó. A gente vem com velas de alta, bonitinho. E aí, começa a acontecer isso aqui, ó. No momento que começa a acontecer isso aqui, o que ele mostra pra gente? Esse aqui é um momento de reversão do mercado, tá? Por que reversão, Fabrício? Simplesmente por conta disso aqui, ó. A gente tem uma ação em uma massa compradora, que fez essa micro tendência de alta aqui. Então aqui, ó, por enquanto nesse tempo aqui, tem galera que tá comprando, a força tá de alta aqui. Só que chegando perto da resistência, esses doji aqui, ó, mostram pra gente que os vendedores, tá, estão perdendo força, tá? Então tá perdendo força e aí a massa vendedora começa a entrar em ação e vai jogar esse preço. Tem grande chance, quando você vê algo parecido com isso aqui, é que essa massa compradora perdeu força e a massa vendedora vai entrar em ação e vai jogar esse preço para baixo nos próximos minutos ou velas, tá? Jogando esse preço aqui para baixo. Legal? Fabrício, serve a mesma coisa de um suporte? O mercado está caindo, aconteceu alguns dojis, está perdendo força? Sim, funciona da mesma forma. Fabrício, como é que seria num momento de indecisão? Tá? O momento de indecisão já é um momento diferente. Aqui o doji está sendo utilizado para um momento que vai te auxiliar para fazer uma operação. O momento de indecisão é um momento que vai te mostrar para você não fazer nenhuma operação. Aí você vai só observar aquele ativo, ou você vai mudar de ativo, ou você vai parar de operar se todos os ativos estiverem daquela forma, tá? O que seria um momento de indecisão? O momento de indecisão é quando a gente vem mais ou menos com isso aqui, ó. Tendência de baixa, tendência de baixa, tendência de baixa, e começa a acontecer isso aqui, ó. Vocês devem ter visto isso aqui já várias vezes dentro do gráfico, e muitos podem nem saber do que se referir isso aqui, o que era esse negócio aqui, porque o gráfico estava desse jeito, porque ele se comportou, qual era o motivo, o que fazer. Muita gente nem sabe o que deve fazer em situações como essa, tá? E aí você tem vários dojis aqui, formando quase que um movimento lateral, tá? E fica um monte de doji aqui um do lado do outro. O que é isso aqui? É basicamente um momento... Opa! É um momento de indecisão do gráfico. Esse momento de indecisão é um momento que em qualquer hora, de verdade, qualquer hora, aqui pode acontecer um rompimento em alta, ou já como se tiver uma tendência de baixa como aqui, se tiver uma tendência grande, tem grande chance dele romper aqui em queda. Mas é um momento de indecisão e é um momento que eu não te aconselho a operar, tá bom? São os dois momentos que você vai utilizar o doji. É um para não fazer operação nenhuma e o outro para identificar um momento que você pode utilizar o suporte ou uma resistência com mais eficácia. Então, nesse vídeo aqui, você aprendeu a utilizar
o martelo invertido e o doji, tanto para entender quando não vai operar, né, um momento de indecisão do mercado, e o outro para reversão, para utilizar junto ao suporte e resistência. Legal? Se você quiser uma aula totalmente gratuita de suporte e resistência, eu estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo uma aula completamente gratuita, te ensinando do zero a operar suporte e resistência de forma correta. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like nesse vídeo para saber que você gostou, se inscrever no canal, ativar o sininho e, cara, comenta tudo que você quer ver nos próximos vídeos aqui no canal, que eu sempre tiro muita ideia a partir daqui. Tá bom? Cheiro no coração, fica com Deus e lembre, cara, o mercado, se você opera price action, você está analisando a ação do preço, entende a movimentação e como que a vela se movimenta. Para de querer buscar estratégia mirabolante e foca no simples. Cheiro no coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Falou!